Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 13 de Gênesis. Iremos fazer uma leitura dos 18 versículos que compõem o capítulo 13 de Gênesis. E eu queria meditar nessa noite, meus queridos, sobre uma fé que agrada a Deus. Uma fé que agrada a Deus, com base nesse texto, capítulo 13 de Gênesis. O texto diz o seguinte: Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu no Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que havia feito, ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abraão disse a Ló: Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores, nem os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti? Peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levante os olhos e agora olhe desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda essa terra que você vê. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Meus queridos, a Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, ele está escrevendo o livro de Gênesis para contar as origens de todas as coisas e a origem do povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel. E é interessante que ele está escrevendo Gênesis, como também os outros 4 livros do Pentateuco, para um povo que ele oscilava entre uma fé fraca e uma absoluta incredulidade nas promessas de Deus. Era um povo que Moisés estava escrevendo porque era um povo que constantemente, ou a sua fé estava fraca, oscilante, ou eles estavam indo para o extremo oposto, a incredulidade total nas promessas de Deus. E eu não sei se vocês perceberam, mas Moisés ele é muito esperto aqui na narrativa, e ele coloca no início da narrativa um altar, e no final da narrativa ele coloca outro altar. Ou seja, Moisés queria ensinar para aquele povo que ele estava escrevendo Gênesis, um povo que era totalmente fraco na fé e muitas vezes incrédulo,
a como ter de fato uma fé que agradaria a Deus. E é por isso que Moisés começa falando sobre que Abraão, ele vai e adora em um altar, e quando Deus promete a terra a ele faz outro altar e adora a Deus. O que Moisés quer ensinar aqui àquele povo é que a vida do pai deles, do descendente, do ancestral deles, do pai deles, foi totalmente, do começo ao fim, motivada pela fé. E se a gente quiser saber como agradar a Deus com a nossa fé, fazemos bem em olhar para a vida de Abraão, que mais na frente o seu nome é mudado para Abraão. E é interessante, meus irmãos, porque Abraão não é apenas o pai da fé dos judeus, ele é pai da fé de todo aquele que crê e que tem fé em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, meus queridos, nós encontramos aqui 3 grandes marcas de uma fé que agrada a Deus. Todo o capítulo 3 nós encontramos 3 marcas de uma fé que agrada a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma fé que agrada a Deus é uma fé que busca renovação. Vejam o que diz, meus irmãos, os versos de 1 a 4. Prestem atenção no texto. Abraão subiu do Egito para o Negueve, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico de gado, ouro e prata. Em suas jornadas, subiu do Negueve para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado a sua tenda anteriormente entre Betel e Ai. Até o lugar, verso 4, até o lugar onde ele havia feito um altar. E ali Abraão invocou o Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto do capítulo 12, especificamente, versículos 10 a 20, nós encontramos uma das piores fases da vida de Abraão. Deus chama Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, e promete dar uma terra a Abraão. E Abraão sai da sua casa e vai para a terra onde o Senhor mostrou, a terra de Canaã. Um detalhe interessante é que no verso 10 do capítulo 12, o texto faz questão de dizer que aquela terra estava sendo assolada por uma grande fome. E o que é que Abraão faz na primeira provação da sua fé que lhe acontece? Abraão não obedece a Deus, Abraão não constrói um altar, Abraão não consulta a vontade de Deus, e Abraão sai da terra de Canaã e desce para o Egito sem consultar a Deus. No Egito, Abraão passa por uma situação extremamente difícil. Sua mulher Sara é uma mulher muito bela e muito formosa, o texto vai dizer. E Abraão tem um medo. Abraão começa a maquinar. Se os egípcios souberem que ela é minha mulher, eles vão me matar e vão ficar com minha mulher. E o que é que Abraão faz? Abraão começa a arquitetar um plano que não vai ser bem sucedido. Porque Abraão diz para Sara, olha, quando nós entrarmos no Egito, não diga que você é minha mulher, diga que você é minha irmã. De fato, ele contou uma meia-verdade, porque se você analisar na cronologia do capítulo 12, de fato, Sara é uma meia-irmã de Abraão. Você vai ver durante a história, o relato da história de Gênesis. É uma meia-irmã. Mas só que Abraão diz, literalmente, pede para Sara dizer que é a irmã dele para enganar Faraó para quê? Para quando o Faraó ver ela, não vai querer matar ele para ficar com ela. Mas o plano de Abraão não é muito bom não, sabe por quê? Porque Faraó, os egípcios, olham para a beleza da mulher de Abraão e o que é que acontece? Como ela é sua irmã, vamos levar ela para o harém de Faraó. E vamos recompensar você com muitos presentes, com servos, com servas, com jumentos, com gados. E aí o que é que acontece? A mulher de Abraão é levada para o palácio de Faraó. Só que Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com a falta de fé de Abraão. E o que é que acontece? Deus castiga Faraó e castiga todo o palácio de Faraó. E provavelmente Sara diz que ela era mulher de Abraão. E aí o que é que acontece? Faraó chama Abraão.
Por que é que você mentiu para mim? Você não disse que era sua irmã? E veja o que foi que aconteceu agora. Pega as suas coisas tudinha e sai do Egito. O faraó manda os guardas escoltarem Abraão para fora do Egito. Nós vemos aqui que no capítulo 12, Deus diz que vai chamar Abraão para ser uma bênção em toda a terra. Mas Abraão, por causa do seu fracasso, do seu medo, da sua falta de fé, da sua mentira, ele se torna uma maldição para onde ele foi. E quando ele é expulso do Egito, ele volta para a terra de Canaã, com a sua fé provavelmente abalada, sabendo que desagradou a Deus. E qual é a primeira coisa que Abraão faz? Abraão volta para o local. O autor Moisés, ele faz questão de dizer, e Abraão voltou para o lugar onde ele tinha levantado o altar. A ideia aqui é que Abraão, ele fracassa. Ele passa pela uma aprovação e fracassa naquele momento ali. Ele desobedece a Deus, ele mente, ele coloca sua mulher em risco. Ele prefere temer do que confiar. Ele prefere temer Faraó do que temer a Deus. E então, fracassado, ele volta. Mas para onde é que ele volta? Ele volta para a base do altar. Ele volta para a sua comunhão com Deus. Ele volta para reafirmar que ele quer permanecer na vontade de Deus. E é por isso que o texto diz que ele adora. E, meus irmãos, algo maravilhoso esse texto nos ensina. Todos nós, sem exceção, se Abraão passou por isso, nós também podemos passar. Às vezes a nossa desobediência a Deus, a nossa falta de firmeza nos caminhos de Deus, nos leva a fracassar, a termos a nossa fé enfraquecida, a termos a nossa fé abalada, a sabermos que nós desagradamos a Deus com a conduta da nossa vida. Isso é inevitável. Cedo ou tarde você vai fazer isso. E o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer quando a sua fé foi enfraquecida por causa da desobediência? Por causa das dificuldades? O que é que você tem que fazer? Você tem que voltar para Deus. Você tem que voltar e adorar a Deus, buscar comunhão com Deus. O seu fracasso não pode ser um motivo de lhe afastar de Deus, mas, pelo contrário, deve-lhe ser um motivo para você se aproximar de Deus, porque você, quando está próximo de Deus, a sua fraqueza se torna em força. Porque a sua confiança depende unicamente de Deus e não da sua própria força. Abraão entende isso e Abraão volta. Abraão quer estar diante do altar de Deus, ele quer renovar a sua fé, ele quer renovar a sua aliança com Deus. Essa deve ser a nossa mesma atitude, meus irmãos. É uma grande lição. E eu vejo duas aplicações nesse texto. Primeiro, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, quando deixamos de buscar o conselho de Deus, quando deixamos de ouvir a palavra de Deus pregada, lida, cantada, orada, quando nós esquecemos de obedecer e de seguir a vontade de Deus, o resultado para mim e para a sua vida é ruína, sofrimento. Nos tornamos maldição para as pessoas e não bênção. Abraão se tornou uma maldição no Egito, porque desobedeceu a Deus. Porque não confiou em Deus. Ao invés de confiar, temeu, tramou, arquitetou um plano mentiroso e foi castigado por isso. Foi expulso do Egito. A mesma coisa acontece comigo e com você, meus irmãos. Todas as vezes que deixamos de escutar a voz de Deus, deixamos de consultar a vontade de Deus para as nossas vidas, nós quebramos a nossa cara. Mas aqui também uma segunda aplicação. Há consolo e esperança para os desviados. Abraão se desviou da rota. Abraão deixou o seu lugar. Abraão deixou a comunhão com Deus para seguir os seus próprios planos. Mas veja que há esperança. Deus aceita de volta Abraão. Abraão renova sua fé em Deus e volta. Se você, por algum motivo, meu irmão, abandonou a fé, se por algum motivo você encontra com a sua fé fria,
sofrendo por causa dos seus pecados, sofrendo por causa dos erros que você tomou, as decisões erradas que você tomou, há esperança. Você pode voltar ao primeiro amor. Você pode voltar ao altar que você deixou para trás. Você pode adorar a Deus. Você pode voltar e renovar a sua fé como Abraão através da adoração ao único Deus que é merecedor de todas as coisas. Você pode voltar e se ajoelhar diante dele, que ele vai estar com o braço aberto. Você pode voltar a adorar a Deus e ter a sua fé renovada. E se sua fé for renovada, meu irmão, minha irmã, você terá uma fé que é agradável a Deus. Você terá uma fé que agrada ao Senhor. Quando Abraão sai do Egito, ele poderia muito bem ter voltado para a terra dele, para a cidade dele, onde ele estava vivendo bem, tranquilamente. Ele poderia ter voltado para lá, mas Abraão não quer voltar para a velha vida. Abraão não quer abandonar o altar do Senhor. Abraão sabe que muito mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1 milhão, 1 bilhão, a eternidade fora dele. Um dia na presença de Deus, um único dia adorando o Senhor Todo-Poderoso, que é digno de toda honra e de toda glória, ele vale mais do que tudo que você possa possuir aqui ou na eternidade. Um dia. E Abraão sabe disso. É por isso que ele volta. Ele não quer voltar para a sua velha vida. Ele errou, ele falhou, não, mas ele quer voltar para o altar. Ele quer voltar e adorar a Deus. Ele quer voltar e ter comunhão com Deus. Então, se você passa por um momento de frieza espiritual e tem sofrido por causa disso, a sua consciência não tem paz, creia, meu irmão, há esperança para você. Houve esperança para Abraão. A única coisa que ele teve que fazer foi renovar a sua fé, voltar até o altar do lugar onde ele jamais deveria ter saído. As circunstâncias forçaram Abraão a ir para o Egito, desobedecendo a Deus. Talvez algumas circunstâncias fizeram você sair da comunhão da igreja, desobedecendo a Deus. Há um aviso muito grande para mim e para você aqui. O Senhor quer que você volte ao local de adoração. O Senhor quer que você volte ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, a abandonar a frieza e uma fé fraquejante, renovar a sua fé, adorar a Deus e ter uma fé que agrade ao Senhor. Amém? A primeira marca de uma fé que agrada a Deus é uma fé que busca renovação. Em segundo lugar, uma fé que agrada a Deus é uma fé que supera a provação. Veja o que diz, meus irmãos, os versículos de número 5 em diante. E Ló que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gados e tendas. A terra não podia sustentar eles habitando juntos. Com os seus bens, que eram muitos, não podiam habitar mais juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus habitavam naquela terra. Note uma coisa, meus irmãos. A fraqueza de Abraão em ir para o Egito estava agora fazendo com que Abraão entrasse em uma provação. De onde é que Abraão tirou essa arruma de riqueza que ele tem aqui? Dos presentes que Faraó deu. De onde é que Ló tirou a arruma de riqueza que ele tem aqui? Do Egito, de onde ele estava. Tudo o que Abraão conseguiu no Egito estava agora se voltando contra ele. O que Abraão conseguiu fora da vontade de Deus estava sendo agora um meio de provação na vida dele. E digo mais, uma das servas que o texto do capítulo 12 diz que Abraão recebeu de Faraó, colocou uma briga entre a mulher dele e ele no capítulo 16, Sara e Agar, uma serva que ele trouxe do Egito
Então, todas aquelas atitudes que Abraão teve longe de Deus estavam agora se voltando contra ele, por meio de provações. E o que é que Abraão tem que fazer aqui? Abraão tem que superar. Abraão tem que superar aquela provação. E como é que Abraão supera aquela provação? Como é que nossa fé nos ajuda a superar a provação? As provações que vêm às nossas vidas por meio dos erros que cometemos. E às vezes até por outros meios. A fé nos ajuda, meus irmãos, a escolher o caminho certo. A fé nos possibilita a escolher a melhor saída para as provações. É por isso que uma fé que agrada a Deus, ela supera a provação. E por quê? E como ela supera? Através da fé, da própria fé. A fé nos ajuda a escolher, não pela visão, mas pela percepção espiritual. Veja o que diz, meus queridos. Versículo de número 8. Então Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda está diante de ti. Peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Meus irmãos, há algo maravilhoso aqui em Abraão. Abraão, agora, ao invés de tomar uma decisão por si mesmo, ele resolve agora confiar em Deus. É por isso que ele olha para toda aquela terra ali e diz: olha, ó, você escolhe o que você quiser. Abraão, com essa atitude, ele está dizendo que ele confia tanto em Deus, que uma pessoa pode escolher a terra que quiser. Ele pode habitar aonde quer que ele esteja. Ele pode habitar em qualquer canto. Por quê? Porque Deus está com ele. Diferente do Abraão que vai para o Egito, o Abraão agora, depois de renovar a sua fé, é um homem que deposita toda a sua confiança em Deus. Ele tinha o direito de primogenitura, ele era o mais velho, ele era o patriarca, ele poderia escolher a melhor terra, mas ele não escolhe. Sabe por quê? Porque ele confia em Deus. Ele confia que Deus cuidará dele em qualquer situação. Isso fez ele colocar as pessoas acima das posses. Ele provou que amava muito mais o seu sobrinho do que amava as posses e a riqueza daquela terra. Ele estava disposto a tirar as suas posses daquele local, um local muito bom, diga-se de passagem, muito verde, e criar o gado, a família, as posses deles em outro local que nem fosse tão apropriado. Mas ele faz isso porque motivado pela fé em Deus. A fé em Deus, meus irmãos, nos ajuda sempre a passar pelas provações. Ela nos dá a capacidade espiritual de enxergar aquilo que com os olhos físicos nós não conseguimos enxergar. É isso que a fé produz na gente. Ela nos dá essa capacidade de passar pelas provações. Quantas pessoas vocês não conhecem que em meio às provações, em meio às tribulações, sucumbiram, tiraram a própria vida, passaram por dificuldades enormes, porque não agiram por base na fé, não confiaram em Deus, não entregaram toda a sua vida, toda a sua confiança, toda a razão da sua existência a Deus, e sucumbiram diante das provas. Nós vemos aqui um homem diferente daquele que foi para o Egito. Abraão confia tanto em Deus que não tem medo de mandar alguém escolher na frente a melhor terra. Pode escolher. Aonde o meu Deus me levar, Ele cuidará de mim. Essa mesma promessa, meus irmãos, é dada a mim e a você. Provações vão vir, com certeza. Cedo ou tarde elas vão bater a nossa porta. A grande questão é como é que eu vou resolvê-las? Como eu vou superá-las? E a sua única alternativa é colocar a fé em prática. Colocar a sua confiança totalmente em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Mas o texto, meus irmãos,
não apresenta apenas a maneira correta de passar pelas tribulações. O texto também apresenta a maneira errada. E a maneira errada foi justamente de Ló. Percebam o versículo de número 10. Então Ló levantou os olhos e viu toda a terra do Jordão, tudo bem regado até chegar a Zoar. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, Ló escolheu para si todo o vale. Veja como ele é egoísta. Ló, escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se separaram. Veja que Ló, ele age aqui com um egoísmo tal que não levou em consideração que tudo que ele tinha, ele conseguiu por causa da presença de Abraão junto com ele. Tudo que ele tinha e tudo que ele conseguiu foi por causa que Deus abençoava Abraão e abençoava ele. E o que ele faz aqui de forma egoísta, meus irmãos? De forma egoísta. Ele escolhe a melhor terra. Aliás, ele não escolheu parte da melhor terra. Ele escolheu toda a terra, deixando uma terra não muito cultivável para Abraão. Mas o que nós aprendemos aqui é que a escolha egoísta dele levou ele a sérios problemas. Sabe por quê? Porque ao invés de escolher pela fé, ele escolheu pela vista. O texto diz que ele levantou os olhos e viu. Ele se baseou por aquilo que os olhos veem e não pelo espiritual. E sabe o que é que ocultava na beleza daquelas campinas? Vejam o verso de número 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores ao Senhor. Por trás de toda aquela beleza que ele viu, escondia-se ali um mal terrível. E pense num mal que chegou cedo na vida de Ló. Quando Ló vai morar lá, há uma guerra entre aquele povo lá, e Ló perde os bens e é sequestrado. Ló não se importou, meus irmãos, de morar perto do pecado. Ele fez uma escolha totalmente absurda, materialista, humana e errada, e pagou por isso. Foi uma escolha extremamente errada, porque se baseou apenas naquilo que o olho podia ver. E ele se deu mal. Ele se deu muito mal. A fé não ajudou ele a superar aquele obstáculo. Pelo contrário, como ele não tinha a fé de Abraão, ele foi cego pelas coisas desse mundo. A mesma coisa que aconteceu com Ló, acontece com nós hoje. Nós somos muito ligados naquilo que os olhos podem ver. E aí a gente vê aquele rapaz bonito, bombado, sarado, aí as meninas mais novinhas da igreja, as adolescentes, ai como ele é lindo. Será que a beleza física de fora compactua com a beleza interna e espiritual que está dentro? Isso vale para os homens também. Será que a beleza da menina condiz com a beleza espiritual dentro dela, está da mesma forma ou não? Ela só é uma casca. Tem gente que é tão materialista que literalmente ele vive numa casca. Não tem conteúdo dentro não. Vive apenas achando que as coisas desse mundo, a beleza desse mundo, as riquezas desse mundo, os padrões desse mundo vão satisfazer a alma delas. E escolhem, ao invés de obedecer a Deus, de ter a fé em Deus, de confiar em Deus, escolhem muitas vezes empregos que distanciam elas da família e põem em risco toda a família. Escolhem levar a sua família para viver perto de ímpios. Escolhem abandonar a casa do Senhor, abandonar a comunhão com o Senhor para viver uma vida da forma como o mundo diz que deve ser vivida. Quanta tristeza, meus irmãos, quanta dor sofreu Ló por escolher por aquilo que ele viu, sem levar em consideração o perigo que estava por trás daquela beleza. Vocês lembram do Jardim do Éden?
Quando Eva olha para o fruto, diz que o fruto é belo, agradável. E Eva faz o quê? Vai. Só que se esquece que há veneno ali dentro da serpente. Há pecado que iria distanciá-la de Deus. Distanciá-la dos propósitos de Deus. E foi isso, meus irmãos, que aconteceu com Ló. Deixe-me trazer duas aplicações. Primeiro, grave bem o que eu vou dizer. Precisamos tomar cuidado com nossas escolhas. Tome muito cuidado quando você for escolher. Não escolha por aquilo que é visível, porque o que é visível passa. O mundo todo vai passar. A beleza do mundo, as concupiscências do mundo, tudo. Aquele que faz a vontade de Deus, que escolhe segundo a vontade de Deus, é que vai permanecer eternamente. Então tome muito cuidado com suas escolhas. Muito cuidado. Segundo, separado do povo de Deus, meus irmãos. Separado do povo de Deus, podemos ter sérias consequências. Enquanto Ló estava com Abrão, estava tudo direitinho. Teve aquele desentendimento ali, ok. Mas quando Ló se separa de Abrão, Ló começa a padecer. Preso, saqueado, sua família destruída, perde sua mulher, suas filhas dão bebida a ele e depois tem relação sexual com ele. Veja o que é a influência de um local maldito. Inclusive foi destruído pelo Senhor. Sodoma e Gomorra foi destruída aquelas cidades pelo Senhor. O Senhor mandou descer fogo do céu e arrasou tudo ali, porque eram grandes pecadores. E aquele homem escolheu se separar do povo de Deus, se separar de Abraão e viver com os ímpios. E sofreu amargamente. Mais uma vez, meus irmãos, a palavra é para aqueles que estão fora da igreja, frios na fé, ou mesmo até desviados. Você saiu da comunhão da igreja, abandonou os santos, abandonou a igreja de Cristo, para viver no mundo, para viver com pessoas que não compreendem a natureza da fé, para viver com pessoas que desagradam a Deus. O seu destino pode ser a mesma destruição daquelas cidades. Você não pode se separar do povo de Deus. Ló deveria ter dito o seguinte: Abraão, eu vou dar um jeito nos meus pastores. Eu vou fazer cada um deles se calar. Eu vou fazer cada um que trouxe briga com os seus pastores ficarem quietos, porque você é o que é abençoado por Deus. Eu vou permanecer como você. Faz como Ruth, com Noemi. Para onde você for, eu vou atrás. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Porque Ruth sabia que estando perto do povo de Deus, seria abençoada por Deus. Mas Ló não pensa assim. Ló é egoísta, fez escolhas erradas, escolheu viver fora da vontade de Deus, escolheu viver fora e afastado do povo de Deus e pagou caro. Sua família destruída, suas posses tomadas, sua vida aprisionada. Não faça, meus irmãos, escolhas erradas. Se sua fé está vacilante, fraquejante, se você tem vivido o fogo da provação, por qualquer motivo que seja, restaure sua comunhão. Restaure sua adoração. O Senhor se agrada de uma fé restaurada, de uma fé dependente dEle. Passe pela provação com a sua confiança em Deus. Confie totalmente em Deus. Não faça escolhas erradas, faça a escolha pela fé. Amém? Então, uma fé que agrada a Deus, meus irmãos, é uma fé que passa pela provação, que supera a provação. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, para a gente encerrar. Uma fé que agrada a Deus é uma fé que é renovada, que busca a renovação, uma fé que suporta, que passa pela provação,
mas também é uma fé que recebe aprovação. Ela busca a renovação, ela supera a aprovação, mas ela recebe a aprovação. Veja o que diz a partir do verso 14, meus irmãos, por favor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda essa terra que vês. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abraão mudou suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. No capítulo 11 de Hebreus, versículos 1 e 2 diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que não se veem e a confirmação das coisas que se esperam. Por meio dela, os antigos receberam a aprovação de Deus. E Deus aprovou a fé de Abraão. Deus havia desaprovado a atitude de Abraão no Egito, mas agora ele estava aprovando. Porque Abraão escolheu mediante a fé. Ele escolheu pelos olhos da fé. Ele amou mais o seu sobrinho do que as posses. Ele confiou que por mais que ele não tivesse uma terra boa, Deus cuidaria dele. Ele colocou toda a sua confiança em Deus e recebeu a aprovação de Deus e foi recompensado por Deus. O que é que o texto diz? Verso de número 14 e 15. Percorre toda esta terra. Olhe para todos os lados, Abraão. Seu sobrinho escolheu a melhor parte? Ok, agora levante a cabeça e olhe. Para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para todos os lados. Aonde a sua vista chegar, eu vou dar essa terra a você. Pode caminhar por ela, porque ela será tua e da tua descendência. Porque Deus se agradou da fé de Abraão. Portanto, Abraão recebe a aprovação e a recompensa de Deus. Ló escolheu uma parte da terra, Abraão teria toda a terra. E meus irmãos, que coisa maravilhosa. O ato de percorrer a terra de norte a sul era um costume antigo dos povos daquela época. Quando um rei marcava a terra, ele andava por ela, pelo lado e pelo outro, arrodeando para marcar que aquele era o território dele. Deus está dando aqui a posse legal da terra. E Abraão crê. Mesmo os povos daquela terra sendo mais numerosos, o exército muito maior, Abraão crê. Crê como se ele já tivesse recebido a promessa. Não é isso que a fé diz, é a certeza das coisas que se esperam. Abraão crê, Abraão tem a sua fé aprovada e a sua fé recompensada. Ele não duvidou. Quando Moisés escreve isso daqui para o povo inconsistente na fé, muitas vezes incrédulo, o povo olha assim: Abraão creu que a terra era dele, a gente está vendo a terra agora, a gente tem um exército maior, a gente é muito mais numeroso que Abraão e a gente não consegue acreditar que Deus vai nos dar essa terra. Abraão tinha um punhado de servo, Abraão tinha um punhado de alguns bens lá, e ele crê que toda aquela terra, apesar de ser ocupadas pelos gerizeus, pelos perizeus, por todos aqueles habitantes que eram grandes, a terra seria dele. Aqui eu trago uma aplicação, meus irmãos, interessante, sobre o perigo da incredulidade. Como é perigosa a incredulidade. O povo de Israel que estava recebendo esse escrito de Moisés, os livros, não creu na promessa do Senhor e não entraram na terra prometida. Deus matou toda aquela geração, fazendo cair no deserto. Trouxe serpentes, matou gente, trouxe fome, todo tipo de desgraça. Ele fez aquele povo incrédulo não herdar a promessa.
não ter a recompensa dada a eles. O povo não entra na terra, porque era incrédulo. Muito diferente de Abraão, o pai deles. O ancestral deles, que confiou que a terra seria dele, creu em Deus, sem nem ter a posse dela ainda ocupada, sem ter gente suficiente para ocupar aquela terra. Mas ele creu e foi recompensado. Meus irmãos, cuidado para não habitar em seu coração incredulidade com relação às promessas de Deus. Quando Deus está diante dos judeus no Novo Testamento, ele enaltece a fé dos ninivitas e condena a incredulidade dos judeus. Ele diz, olha, os homens, Jonas se levantou lá e o povo creu em Jonas. Está aqui alguém maior do que Jonas. Está aqui Jesus, o Deus encarnado, e vocês não creem. A incredulidade para com Jesus nos afasta de qualquer tipo de promessa e nos lança na condenação dos incrédulos. Haverá no céu um bocado de tipo de ex-pecador. Vai ter prostituta que se converte, vai ter assassino, vai ter estuprador que pela graça de Deus se converteu, vai ter drogado, vai ter um monte de pecador no céu. Só não vai ter no céu incrédulo. Só não vai ter no céu pessoas que deixaram de colocar toda a sua confiança em Jesus. A confiar na promessa de Cristo, a confiar na promessa de Deus. Abraão recebe a promessa porque ele creu. Ele creu unicamente em Deus. Deus falou e foi suficiente. Muitas vezes, meus irmãos, a gente é tão incrédulo que a gente quer buscar um bocado de opinião quando a Bíblia já diz o que Deus disse. E se Deus falou, é suficiente. Se Deus prometeu estar comigo e com você, Ele vai estar. Nós podemos falhar, Ele nunca falha, Ele sempre permanece fiel. Se Ele prometeu nos abençoar, Ele vai nos abençoar. O que muitas vezes pesa sobre nós, meus irmãos, é a incredulidade. Nós vivemos numa época de efeitos imediatos. A pessoa está doente, passa por alguma dificuldade, aí a pessoa ora a Deus, o milagre não acontece, a cura não vem, eu não acredito nisso. Só que é na hora. Abraão, talvez, se Abraão fosse incrédulo que nem nós, não, Deus, é o seguinte, faça aparecer aí um exército gigantesco de meus filhos, bem grande, para a gente ocupar essa terra aqui. Não, Abraão creu, simplesmente creu. Ele não esperou um efeito imediato, ele sabia que Deus, no seu tempo, iria agir em favor dele. E quando nós somos incrédulos, nós recebemos o mesmo castigo daquela geração que Moisés estava escrevendo para eles. Não herdamos a terra prometida, não herdamos as bênçãos de Deus por causa da nossa incredulidade nas promessas de Deus. Então tome cuidado, se no seu coração abriga incredulidade com relação às promessas de Deus, a pessoa bendita de Jesus. Segundo, a aplicação maravilhosa nesse texto. Somos recompensados, meus irmãos. Nós somos recompensados. Quando nós colocamos toda a nossa fé em Deus, nós somos recompensados. Deus se revelou a Abraão numa terra idólatra, dizendo que tinha uma terra melhor para ele. Abraão creu e abandonou a sua terra. E foi abençoado por Deus. Deus nos chama a abandonar os nossos pecados. Deus nos chama a abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Ele nos chama a ser fiel, a abandonar as coisas que o desagradam. Porque o que é a fé? A fé é agradar a Deus. A fé é obedecer a Deus. E eu nunca vi alguém que se voltou para Deus, abandonou a velha vida, abandonou os pecados, abandonou aquilo que afastava ele de Deus e não foi recompensado. O próprio Jesus prometeu isso. Aquele que deixar pai e mãe em casas e vir para mim, vir até mim, não deixará de receber nessa vida 100 vezes mais. Ele prometeu que iria nos recompensar. Eu digo a você que cada gota de sofrimento, cada problema que você enfrenta, por causa da fé que você tem em Cristo, por causa do amor que você tem em Cristo, por causa da fidelidade que você tem a Deus, tudo será
recompensado, ou aqui ou na eternidade. A eternidade pagará cada sofrimento, cada dor, cada problema que você enfrentou aqui, no caminho da santidade, da obediência a Deus, o céu pagará a conta. E meus irmãos, para a gente encerrar, eu queria trazer 2 palavras aqui rapidamente, para a gente encerrar. Primeiro, eu queria trazer uma palavra para os que já são crentes. A vida de Abraão, nesse texto, meus irmãos, é a mesma vida minha e sua. Se você é um crente, você vai passar por momentos de frieza na fé, de dificuldades. Você vai enfrentar a provação. Mas o que você deve buscar é a aprovação de Deus. Renovar a sua fé, lutar por ter uma fé que agrade a Deus, que supera obstáculos, que supera a provação e que, portanto, recebe a aprovação de Deus. Você precisa continuar perseverante e lutando, apesar das dificuldades. Tem um texto, meus irmãos, muito maravilhoso, do capítulo 10 de Hebreus, que o autor está falando para cristãos que estavam frios na fé, fracos na fé e querendo abandonar a fé. O texto diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem para serem destruídos, mas daqueles que permanecem firmes, creem e são salvos. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que continuam caminhando, renovando a nossa fé, superando provação e recebendo a aprovação de Deus. Somos abençoados por Deus. Então mantenha-se firme, meu irmão e minha irmã. Se você está com a fé fraca, se volte, adore a Deus, busque comunhão com Deus. Se você está desviado, volte até Deus. Mas eu queria trazer uma palavra para aquelas pessoas que ainda não são cristãos. Talvez você chegou aqui nessa noite e reconheceu muitas escolhas erradas que você fez. Você sabe do monte de besteira que você já fez na sua vida. Você sabe de cada uma das escolhas que você fez e que não desagradam a Deus. Pelo contrário, você tem diante de você e na sua vida uma desaprovação de Deus da forma como você vive. Eu quero dizer que há esperança para você. Há esperança para você. Houve esperança para Ló. Quando Ló vai habitar perto dos homens ímpios, que é preso, saqueado, Abraão vai lá, reúne um exército e livra Ló da escravidão. Devolve as posses para Ló. Ló teve as suas posses restauradas, porque Abraão agiu em favor dele. E, meus irmãos, esse texto, ele aponta para alguém muito maior do que Abraão, que nos livrou da pior escravidão e dos piores problemas que você pode imaginar, é Jesus. Abraão intercedeu por Ló quando Deus queria destruir a cidade onde ele morava. Deus intercede por nós diariamente junto ao Pai. Todas as vezes que a gente está fraco na fé, Jesus Cristo intercede por nós junto ao Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo intercede por nós, Ele nos livra de toda a ira, Ele nos livra de todo o castigo, Ele nos livra de todas as dificuldades que nós temos de ir até Deus. Então há esperança para você. Há esperança para você que passou a sua vida fazendo escolhas erradas. Você pode fazer uma escolha certa hoje. Você pode ter feito 1 milhão de escolhas erradas, eu não sei, você sabe. Mas você pode fazer uma escolha hoje que pode anular e lhe livrar de todas as consequências das suas outras escolhas. Você pode escolher hoje se entregar de corpo e alma a Jesus. Você pode escolher hoje entregar toda a sua vida a Ele e dizer: eu quero passar o resto da minha vida servindo ao Senhor.
E quando a minha fé for fraca, me ajude a renová-la no altar do Senhor. Eu quero estar diante de Cristo. Eu quero me alimentar de Cristo, que é o pão da vida. Eu quero me alimentar de Cristo, que é a água da vida, que mata a sede que esse mundo não pode matar. Uma sede espiritual. Eu quero a Jesus, que nele eu posso ser mais do que vencedor. Você pode escolher Cristo hoje. Você pode fazer uma decisão. Você pode escolher viver a sua vida no altar do Senhor. Agora, é você quem escolhe. A graça, a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade de tomar uma decisão hoje aqui, de se voltar totalmente para Cristo com fé. Para ter uma fé que agrada a Deus, você precisa crer em Cristo, renová-la quando for necessária, usá-la para passar pelas provações e receber a aprovação de Deus, ser recompensado por Deus, aqui e com a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.